placas, protótipos, minha furadeira de bancada, né? Vou segurar um pouquinho o áudio aqui, né? Para a gente conversar um pouco. Tudo bem com vocês aí? Como é que estão de final de ano? Expectativa para 2023? Espero que tudo ocorra bem com vocês, né? Dá um tempinho aí, chega a galera, o pessoal. O YouTube deu uma avançada boa aí no sistema para fazer ao vivo, né? E aí, Carlinhos, cadê essas musiconas que você faz aí? A música do Carlinhos aí, os sets são show de bola, viu? Aí, pessoal, vou mostrar para vocês a placa do MK4. Essa placa aqui, ela é uma placa protótipo, tá, gente? Que foi feita, mas foi finalizada mês passado. Foram mandadas fazer 20 placas iniciais. Todas as placas funcionaram excepcionalmente bem. Estou com algumas placas aqui ainda para montar, né? Só tem 4 placas para montar. Inclusive, a gente está fazendo o áudio dessa live, está sendo feito via o MK4V12. Sons que você ouviu aí. Então, aproveitar para vocês esse vídeo aqui que eu estou montando para fazer um lançamento da placa definitiva para vocês, né? Inclusive, já tem preço. Eu estou com o parceiro Cledson, que está fazendo também a parte comercial do MK4. O Cledson fez o layout da placa. Eu passei as informações para ele, o desenho mais ou menos como seria, né? E ele fez o parte de roteamento. Nós fizemos no PCB Artist, a primeira placa foi feita no PCB Artist, e depois a gente passou para o Sprint Layout, depois eu passei para outro programa para fazer uma depuração gráfica melhor. Os arquivos Gerber hoje, ele tem algumas facetas que precisam ser detalhadas, principalmente quando você manda lá para a China fazer a parte do recorte da placa. Não fica uma placa mal feita, você vê que tem até os cortes arredondados das laterais. Isso aqui evita, caso a placa caia, danifique a placa. Então, a forma de você melhorar aí o produto final é uma placa com espessura de 2 ozes de cobre. O cobre é mais espesso. Essa placa, gente, ela tem 4 layers para fabricação, né? 4 camadas. E o que eu espero com isso? Reduzir a pirataria, né? Reduzir aí o nosso descontentamento com as pessoas que tentam copiar. Se bem que o pessoal não conseguiu até hoje copiar a placa. Tem um rapaz aí que tentou fazer, mas infelizmente não deu conta. Primeiro, você precisa ter conhecimento. Segundo, tinha umas pegadinhas na placa. Eu passei para vocês a parte do sinal do transistor, que tinha os terminais invertidos, e com isso eu aproveitei e fiz a montagem do MK4, que é esse aqui. Essa aqui é a última versão do MK4, a V8. Ela acompanhava, gente, o indicador de clipe e power on, né? Você colocava na frente do gabinete e tinha aí uma informação do clipe do amplificador. E com isso você tinha um amplificador bem orientado, né? O MK4 dá 268 watts RMS, com baixíssima distorção, e tem um segredinho que dá uma sonoridade fantástica. Esse aqui foi cobiçado por muitos, né? E, por incrível que pareça, ele é um amplificador diferenciado. Eu peguei muitas informações de projeto dessa versão e joguei na versão 12.
Então, a versão 12, que é essa aqui, ó. Essa aqui é o protótipo da versão 12, ok? Foi nessa placa que foi depurado todo o amplificador. Eu tive que fazer, gente, 6 placas. A primeira placa era quadradona, né? Era uma chamada placa fora de forma. Inclusive, isso aqui tem uma altura específica aqui para o PA 800 da Signo, na linha 1400, aquela linha que tem 2 U's de altura. Então, essa placa, gente, ela tem uma potência, ela pode trabalhar até com 80 volts simétricos, né? Mais ou menos 80, e vai dar aí uma potência de 450 watts RMS de som de qualidade, tá, gente? Eu me preocupei bastante em manter a integridade do amplificador. Agora, o que eu peço para os usuários não abusar da placa, porque ela não tem o VI limiter, ou seja, ela não esculhamba a dinâmica do áudio, tá? Então, você vai ouvir aqui o som em potência, vai aumentar a distorção, é evidente que devido à elevação da potência você vai ter esse tipo de circunstância. Porém, a qualidade desse amplificador aqui supera qualquer amplificador que eu já vi no mercado aí, tá? E de quebra, ele tem um destaque dos harmônicos, que isso é importante para vocês que ouvem a música no detalhe, né? Principalmente a música que tem riquezas de harmônicos, você vai perceber bastante desse amplificador. Ele já está à venda, vai ser vendido 2 placas. As placas estão demorando de chegar devido a essa conjuntura do país aí que a gente está passando, né? Greve de caminhoneiro, uma série de coisas. As placas vão chegar a 60 placas em janeiro, se eu não me engano, está previsto aí para o dia 15 de janeiro chegar as placas. Com isso, eu vou efetuar as montagens das placas e vou deixar para quem quiser adquirir as placas. Vão ser vendidas 2 placas. O preço, gente, é um preço campeão, ficou 890 as 2 placas. Eu vendo somente as 2 placas. Uma placa de excelente qualidade. Já mostrei para vocês aí a parte da qualidade da placa, mas eu vou falar para vocês um segredinho aqui do MK4, que está nessa versão aqui, tá, gente? Essa aqui foi a primeira versão da placa do MK4, até sem os transistores de saídas, que eu tirei para colocar na placa subsequente, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, quem trabalha com sonorização profissional, gente, eles precisam que o som ele responda à altura, né? Vamos supor o volume, o nível, a amplitude do sinal que você injeta na placa, ele tem que ser proporcionalmente igual na frequência de 20 a 20. Existem algumas perdas? Existem, mas muito poucas perdas aqui nesse amplificador. Então, com isso, você tem um amplificador que tem uma dinâmica boa, uma reposição boa, principalmente o nosso circuito de multiplicador de VBE, o pessoal chama de sensor de calor, né? Na verdade, o calor modifica a estrutura do transistor, diminuindo aí a sua resistência interna, e aí com isso você tem um ajuste do bias. É um ajuste que ajuda bastante o amplificador, mas o que ajuda mesmo é você trabalhar na impedância que o amplificador pode trabalhar. Se você começa a abusar do amplificador, trabalhar com baixa impedância, esse circuito ele vai ficar atuando diretamente, porque vai aquecer mais o dissipador, e com isso vai ter perda e você vai começar a danificar os transistores de saída. O MK4 ele tem um circuito de realimentação NFB, que ele tem um atraso, então isso evita que o amplificador dê aquela freada que você segura o som profissional, digamos assim. Então, você tem aqui uma arquitetura simples, tem um par diferencial, espelho de corrente, e o segredo do MK4, gente, é esses filtros aqui que vocês estão vendo, esses 8 capacitores eletrolíticos que estão aqui. Então, muitas pessoas retiram esses capacitores aí, ou fazem de qualquer forma, e com isso você tem perda. Porque aqui o filtro de linha é que garante que a energia vai estar estabilizada no par diferencial. Com isso, a redução de ruído é bem maior em relação a um amplificador que não tem esse recurso. E esse recurso aqui, gente, ele consegue equilibrar o grave
Então, quando você tem aquele grave pesado, onde você aumenta a corrente em cima dos transistores de saída, o que acontece? Ele não reflete aqui nesses capacitores, porque tem o diodo, que permite passar a corrente num sentido só, e armazenado nesses capacitores em linha. Então, eu tenho uma filtragem da tensão DC, positiva e negativa, e aqui eu tenho nessa placa também um VAS em duplo estágio. Então, eu não trabalho com VAS simples nesse amplificador aqui. Então, esse é o detalhe do MK4, ok? Ele tem uma característica também do bootstrap, ele é alimentado com CCS, ou seja, tem uma corrente constante aqui, mas existe uma modificação através do bootstrap. Eu tenho aqui, na sequência dos dois drives, eu tenho a parte de um circuito ressonante de baixa capacidade, onde permite você ter uma banda passante destacada, principalmente nos médios e nos médios graves. Por isso que esse cara aqui tem um som gostoso. Então, eu tenho aqui um VAS que equilibra e tenho um circuito ressonante que dá o MK4, o detalhe, principalmente nos harmônicos pares, que vocês observarem aí. Então, esse aqui é o segredo do MK4, tá, gente? Ele não é um amplificador difícil de montar, mas você tem que seguir uma sequência de montagem e que o que realmente atrapalha o MK4 é a calibração dele. Porque, só para você ter ideia, os MK4 eles são testados um a um, a parte das compensações são verificadas uma a uma, porque se você não afinar o amplificador, ele fica um amplificador comum. Vai tocar que nem um amplificador que você compra aí na prateleira, né, do mercado. E esse é o segredo. O segredo é a afinação do produto. Muitas pessoas acham que é componente segredo, uma série de coisas, mas não é isso não, tá, gente? O segredo da afinação é você ter o recurso de você medir a distorção, verificar o espectro de frequência e ter noção em que etapa você vai mexer. O par diferencial, uma vez ele equilibrado, ou seja, com as correntes pré-definidas, ele não vai dar problema. O que dá problema no par diferencial são os transistores trabalharem descasados. Aí você vai ter que colocar um recurso que é para fazer o cambiamento dos dois sinais e a inserção dos resistores de degeneração são importantes também. Evita-se ruído. E o recurso que eu mais gosto do MK4 é o espelho de corrente, que trabalha com um pouquinho de diferença na corrente do lado de NFB. Então, com isso, você tem uma resposta para o amplificador rápida, de certa forma, e tem uma presença de os harmônicos, porque o que faz os harmônicos chegarem é justamente a duplicação da frequência que está sendo injetada na entrada do amplificador. Então, essa aqui é a versão 4, tá, gente? A versão 3 foi protótipo, não foi vendida, mas a primeira versão que foi vendida foi essa aqui, a versão 4. Depois nós tivemos a versão 5, né? Essa versão 5 ela foi melhorada, principalmente na alimentação. Você vê que ainda tem a compensação que eu inseri nela para fazer os testes. É a mesma placa, só que é uma placa caseira, tá, gente? Não é uma placa feita industrialmente, não. Depois que eu balizei esse amplificador, é que eu fiz a placa definitiva, ok? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Fiz alguns testes no MK4. Esse aqui, gente, é uma placa excitadora, ok? Principalmente a parte os arranjos que a gente coloca na placa para poder fazer os testes. Trabalha com capacitores de filtro aqui de 160 volts. Ela opera até 90 volts simétricos, essa placa aqui.
Fiz os testes dela e liberei aqui para o nosso amigo Renato RMS, que fez uma montagem lá excepcional com as MK4. O Renato, ele tem um conceito de tirar leite de pedra, né? Então ele pegou essa placa aqui e fez um baita de um amplificador, tá, gente? E essa placa aqui, eu tô refazendo ela. Inclusive vai ter o nome do Renato RMS na placa. Uma placa excitadora. E uma placa, ela vai ser com a tensão mais elevada, vai até 120 volts. Mais ou menos 120. Eu não gosto de ultrapassar muito a barreira dos 100 volts devido aos componentes. Quando você ultrapassa esse limite de tensão, você tem que investir nos capacitores. Você tem que manter a capacitância, e a capacitância aumenta o tamanho devido à tensão, né? Isolamento do capacitor, e com isso você tem um custo elevado. Então, por isso que você vê essas porcarias dessas placas que o nego vende aí no mercado, que não dão certo. Então, você pega a placa e ainda tem que mexer na placa para ajustar a placa. E o material que é utilizado, eu estou subindo um vídeo aí interessantíssimo que mostra, se você usando um transistor da praça, um falsificadão aí que vende um BD139 e um BD139 original. Você vai ver a diferença e o que muda no amplificador. Vocês vão observar isso na íntegra. Eu estou fazendo esse teste aí, provavelmente eu vou lançar esse vídeo para o ano. Para o ano, graças a Deus, aí a gente vai fazer um trabalho mais elaborado em relação a amplificadores. Vamos tentar trazer os amplificadores gabinados, né? O AX, principalmente, que são amplificadores que foram pensados para ser engabinados. Não que os outros não foram, né? Essa aqui, gente, é uma versão, ó. Não sei se vocês conheceram aí o PWT-SHE. Esse aqui foi o estudo, foi a placa protótipo do PWT-SHE. Essas placas, gente, eu faço análise de projeto em cima delas, porque não adianta você fazer o projeto, fazer o esquema elétrico, e na hora de montar você não avaliar se ela está com ruído, loop de terra, uma série de defeitos. Eu já cansei de jogar a placa fora por estar placa ruim. Então, às vezes, você embelezar a placa, fazendo a arrumação dos componentes, ela não é uma orientação para ela ser uma placa boa. Só para vocês terem ideia, a versão 12 foram 6 placas feitas, né? Então, já mostrei para vocês o MK40, foi que o Renato RMS utilizou. A placa tem uma sonoridade, gente, impressionante, muito legal mesmo. Quem está aqui na área, deixa eu dar uma alô para o pessoal. Paulo Rincon, Carlinhos, já falei. Eduardo, engenheiro eletricista. Vi a placa do Renato usando. O Renato fez uma montagem aí com essas placas, ficou top de linha. E aí, Gilberto, já chegaram o seu Classic 20 aí? É o MK4V12 e tem um AX 1200, são excelentes, tem opção para quem quer potência, né? E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Esse amplificador aqui, ó, eu já venho com ele já há algum tempo fazendo um trabalho com esse amplificador. O que segura para a gente esse tipo de amplificador aqui, ó, é o investimento em tempo de desenvolvimento. Porque você olha assim agora, ele bonitinho, arrumado, é legal pra caramba, mas isso aqui dá um trabalho que vocês não têm noção, tá? A coisa que a gente não faz nas coxas, não. A gente faz com calma, paciência. E o maior problema que eu tenho, gente, não é fazer a execução de layout nem de circuito, mas a elaboração de seleção de componentes que vão ser utilizados na placa. Não adianta você chegar e querer montar um amplificador se você não tem um controle de qualidade dos componentes. Eu já cheguei a devolver muitos componentes eletrônicos aqui, falsificados, de baixa qualidade, porque é chover no molhado. Tire certo, não dá certo o seu projeto. Você vai perder aí dinheiro e tempo, né? Se você utilizar qualquer tipo de componente eletrônico. Aproveitando para vocês, gente, que querem
adquirir o Classic 20, tem o nosso combo, tem um combo completo, que é 2 placas do Classic 20, mais o pré-amplificador VBGA, um pré-vintage, né? Que tem características únicas nesse tipo de pré-amplificador. Eu estou utilizando circuitos operacionais originais para manter a qualidade do amplificador. Vai a fonte de alimentação e vai também o transformador. Vai o circuito completo para você fazer sua montagem. Depois, se você quiser botar proteção, né, é uma boa pedida também. Então, a proteção ela sofreu algumas modificações ao longo do tempo, algumas melhorias, né? E eu estou, graças a Deus, esse aqui é um amplificador que é muito vendido devido à qualidade dele. Ele é pequenininho assim, ó, mas ele tem uma qualidade, gente, fantástica. E uma coisa que eu prezo, ó, é uma montagem bem feita. Não adianta você fazer armengue. Teve um cidadão que pegou essa placa aqui, copiou e deu um tiro no pé por causa dos componentes que ele utilizou. Ele não fazia uma seleção, não casava a beta dos transistores do par diferencial, uma série de coisas. Utilizou somente o Ctrl-C, Ctrl-V, comprou essa placa. Na verdade, ele comprou 2 placas dessa lá e, graças a Deus, aí não teve tanto êxito assim. Tentou vender placa aí lisa. Mas, gente, o segredo do amplificador é a calibração. Você vê ó, esse transistor aqui, ó, ele não está lixado. Ele simplesmente eu coloco para o cara não ficar pentelhando aí, achando que qualquer coisa ele vai botar aqui. Então, existe esse transistor aqui, ó, que eu utilizo, que só quem vai saber é quem tiver a placa original na mão, ok? Então, não adianta você chegar, porque até o capacitor mira, ele é substituído. Normalmente eu testo, vejo o melhor ponto do amplificador e monto uma a uma. Testo uma a uma. Por isso que às vezes o custo fica um pouco mais alto, mas eu digo para vocês, a maioria dos custos é no componente eletrônico mesmo, porque componente eletrônico bom, gente, está custando caro e você não acha com certa facilidade, ok? O pessoal que é tarado por potência também tem uma placa que eu estou finalizando, ó, de altíssima potência, já vem com circuito de proteção embutido aqui na placa. Bom, vamos falar aqui agora do que o pessoal tentou copiar aqui, o MK4 V12. Fizeram até uma placa para o pessoal que gosta de copiar, né? Eles tiram uma foto da tela, né? E tentam copiar a placa. Só que eles não conseguiram copiar até hoje. Fizeram até uns videozinhos engraçados. O pessoal é engraçado, gente. Ele acha que fazer placa é simples. Não é tão simples assim quanto se pensa, né? Beleza, Gilberto. Que bom aí que estão chegando para você na próxima semana. Vai passar aí um Natal aí. Show de bola. Eu tenho aqui os 2 Classic 20 que eu uso na minha bancada e tem um X10 também, tá, gente? Então, gente, para vocês terem ideia, esse projeto aqui, ó, ele foi modificado algumas coisas, principalmente na feitura das placas de circuito. Só para você ter ideia, essa aqui é uma placa de face dupla, ok? Eu tive que fazer alguns jumpers para botar a placa para funcionar e depois fazer a depuração. Então, a placa de circuito impresso, ela corresponde a 80% da qualidade do amplificador. Os outros 20% é a parte de projeto que você faz e de depuração no seu multisim, o L3 PAS, que vai lhe dar uma amostragem, né, de como está o amplificador. Mas você só vai saber como está o amplificador depois que você faz a sua montagem. Não tem jeito. O amplificador, gente, ele tem uma característica que eu vou explicar para vocês aqui agora. Ele está vendo aqui esses 2 capacitores, tem 2 em cada polo. É o filtro de linha. É um filtro de linha
que tem um circuito de carga e descarga, e ele só permite habilitar os circuitos após os capacitores estarem carregados, ou seja, o que vai liberar o amplificador é justamente isso aqui carregado. Nós temos também diodos de proteção, que são colocados para inversão de polaridade. Esse aqui não tem, não, eu não botei. Mas observem aqui, tá vendo? Vem com esse diodo e esse diodo embaixo da placa. Aqui é a parte de baixo. Então eu tenho aqui, ó, em cima e embaixo. Só que aqui no meio eu tenho duas camadas. Uma camada interna eu utilizei para ser um plano de massa interno, principalmente nessa região aqui, ó. Vocês vão perceber que a região mais problemática do amplificador, onde está o par diferencial e o espelho de corrente. Então ele tem aqui um plano de massa. Por isso que os GND estão no meio da placa, não estão nas extremidades. A alimentação estão mais próximas aqui dos transistores de saída. Com isso eu consigo uma estabilidade no amplificador. A versão que eu iria lançar ia ser de dupla fonte, ou seja, ia ter o mais B1 e mais B2, e o menos B1 e o menos B2. Só que esse recurso aí iria encarecer o projeto, porque eu teria que ter uma fonte de alimentação também compatível com o tipo do amplificador. O que eu preferi fazer? Pegar a tensão de alimentação, que é 80 volts, dar uma queda de tensão para alimentar os demais circuitos, como os circuitos par diferencial e espelho de corrente trabalha com corrente, não com a parte de tensão. Só a etapa que eu dei uma reforçada boa foi no VAS. Esse VAS aqui também ele é de dois estágios, ok? E um detalhe, ele tem um circuito cascode de realimentação para o VAS. Então, com isso aqui, ó, o meu VAS ele é dinamicamente mais rápido, eu consigo evitar altas correntes em cima dele, porque eu tenho dois estágios, é um booster, e com isso eu tenho uma estabilidade do amplificador. Então, esse VAS aqui, ele trabalha com a tensão, esse VAS aqui trabalha com a tensão estabilizada, ou seja, o pau pode comer cá em cima, que não afeta o nosso VAS, a não ser que você desliga o equipamento, ou trabalha com a tensão inferior. Então, o segredo desse amplificador está aqui nesse circuito do VAS. Esse foi o circuito mais trabalhado em relação ao desempenho, e achar o ponto de funcionamento dessa etapa aqui não foi brincadeira não, tá, gente? Porque eu utilizei vários modelos de transistores, arranjei um transistor que eu comprei fora, que tinha uma característica bem próxima de um que eu gostei muito de trabalhar, que eu não achei mais. Foi da linha 2SD. Para mim, um transistor, para o VAS, tem que ser um transistor que tenha um beta intermediário, né? Em relação, um valor beta em torno de 130 a 190, o beta desse, porque eu não quero, na etapa de maior ganho, né? Que é o ganho do amplificador está nessa etapa, você ter, no par diferencial também você tem um ganho, mas o ganho maior é do VAS. Então, com isso, o amplificador ficou equilibrado. Eu consegui fazer também uma compensação no amplificador, onde eu preciso ter uma compensação aqui, e o segredo dele é que ele precisa ter uma outra compensação em outro setor que eu não vou explicar para vocês aqui, que é o segredo do amplificador, trabalhando em conjunto. Se você trabalhar fora desequilibrado, o amplificador fica todo troncho. Então, é o segredo do MK4 V12. Foi uma técnica que eu aprendi no MK4 V8, que foi a última versão.
Essa versão aqui não utiliza o Bootstrap compensação. As compensações dele, eles são ajustados duplamente em X, ok? Com isso, eu consegui ter um amplificador diferenciado, né, em relação ao circuito, porque a maioria dos amplificadores que tem no mercado ele tem topologias muito próximas, parecidas. O que melhora o amplificador é a afinação que você dá e a parte do rendimento do amplificador. Então, eu consegui um rendimento de quase 62% no amplificador AB, que é muito bom. Tem um recurso também, gente, do avanço de fase, que eu preservei do MK4 V8, né? Foi da linha MK4, que é o avanço de fase. Então, eu trabalho aqui com a fase bem menor aqui, então, com isso, eu tenho menos problemas de atraso no amplificador. O que acontece é o seguinte, o amplificador para diferencial trabalha como? Você injeta um sinal nele, ele injetando aqui, ele vai gerar um aumento e uma atenuação da corrente. Essa atenuação vai criar um sinal que vai para o nosso VAS, que a gente chama o processo de transcondutância, é o processo que você pega um sinal de corrente e utiliza em tensão. Então, o que acontece aqui? Ele trabalha aqui de uma gangorra como um ponto fixo aqui, porque ele só trabalha com um par diferencial, não é duplo par diferencial. Então, com isso, você tem aqui o recurso de você ter um ponto de equilíbrio, um ponto da gangorra fixo aqui, né? Cravado, e aqui ele varia de acordo com a frequência que é injetado aqui no nossa entrada. Então, os transistores também do par diferencial tem que ser transistores rápidos, porque se botar uma frequência em alta frequência, ele tem que ligar e desligar, né, chavear, fazer dentro da área linear, repetir o sinal para o VAS. E todo esse caminho que você percorre no amplificador, você tem um atraso, porque ele vai chegar, vai ser amplificado, o sinal vai sair e vai retornar para o NFB, que vai para esse transistorzinho aqui, que é do par diferencial. Então, esse avanço de fase tem que ser controlado, porque se você tiver um ângulo de 180, de 120 graus, acima de 120 graus, você já começa a ter um amplificador de péssimas qualidades sonoras, ok? E aqui também eu consigo fazer o ajuste da largura de banda. Então, o amplificador, ele é um amplificador bem completo, ele tem recursos que eu aprendi justamente praticando a montagem de amplificadores, você fica analisando, estudando, porque, gente, circuito novo AB você não vai encontrar mais no mercado. Vai ver as mesmas coisas, com topologias um pouco diferentes, com uma coisa mais a menos, mas o gostoso é você fazer a arrumação desse amplificador. Então, o que, é que as pessoas que copiam, tentam copiar e não conseguem? Por que elas não conseguem? É uma coisa muito simples. Eles não sabem, eles não estudam e querem pegar uma placa, Ctrl+C e Ctrl+V. A placa até você vai tentar fazer igual, vai ficar igual, semelhante, mas se você não sabe ajustar a placa, como é que vai fazer para ela funcionar corretamente? Não vai, gente. É a lei do engano. Então, quando vocês adquirem um produto onde o próprio projetista faz a montagem, ajuste, você está levando um produto diferenciado. Você não vai encontrar na prateleira de qualquer supermercado ou nessas lojas tipo o Mercado Livre. Você vai até encontrar um amplificador legalzinho que vai funcionar. Teoricamente, você vai ouvir, vai gostar, mas na prática, ele vai começar a se deteriorar com o tempo, devido à qualidade até dos componentes eletrônicos, né? Que não existe milagres. Boa noite, Francisco Júnior, Augusto, Berton, boa noite a todos, que eu já falei. E aqui, pessoal, um amplificador que também está show de bola, tá? Esse aqui é um projeto antigo. Esse projeto aqui é do Dr. Marshall Leach. O que foi que eu fiz nesse amplificador? Eu fiz otimizações. Esse aqui, se você observar ele, você vai encontrar na maioria dos amplificadores nacionais aí do mercado. O que eu fiz nele? Eu apliquei a seleção de componentes para você ter um equipamento durável e funcional. Coloquei
os recursos dos filtros de linha. Você observam que tem um filtro de linha, onde você não encontra isso em nenhum outro no mercado. O nosso capacitor, que controla o ganho, ele é um capacitor bipolar. Isso aqui melhora muito, porque o bipolar ele permite ser ligado inversamente sem ter problema. Eu fiz um layout também, esse aqui em dupla face, ok? Placa também feita na China, com qualidade. Se bem, gente, que a versão que eu fiz na placa single, ela é uma versão bem, bem arrumada e tem uma distribuição boa dos componentes. Essa placa aqui, ó, eu tive 2 problemas com ela. Antes de lançar ela, eu tive problemas que eu estava tendo um problema no nosso multiplicador de VBE. O que acontecia com esse multiplicador de VBE? Quando os transistores aqueciam, ele ficava desgovernado e começava ele sozinho a aumentar a corrente de repouso do amplificador. E se eu deixasse, ele ia entrar na avalanche térmica e, com isso, iria desestabilizar o amplificador e queimar os transistores de saída, que era o defeito dos signos. Não sei se vocês conheceram os signos SA5 ou SA4. Então, o defeito do SA4 e SA5, é o SA3 também, né? É justamente o efeito, o que queima ele é o multiplicador de VBE, que foi mal estruturado na placa. Não sei se a pessoa fez com o intuito de economizar, mas a maioria dos amplificadores SA5 e 4, ó, o defeito está nessa etapa aqui. Para os nossos alunos do curso, eu vou passar para vocês um vídeo explicando como consertar isso aqui no SA5, SA4, SA3, e vocês vão pegar o pulo do gato desse amplificador aqui, tá? E detalhe, se a placa tiver bastante deteriorada, vocês quiserem comprar isso, os alunos, tá, gente? Do curso, pode comprar essa mesma placa aqui, ó, sem os transistores de saída. Só vai com o multiplicador de VBE, os drives, sem as saídas, para facilitar e vocês utilizarem os seus próprios transistores. Mas se você quiser comprar a placa pronta, os alunos do curso de manutenção, eles identificam durante a compra e tem um bom desconto na compra de placas aqui da PWT, tá, gente? Então, essa é a vantagem. Quem valoriza o nosso trabalho, a gente também recompensa os alunos, se tendo peças e partes subsidiadas. Eu estou com um projeto agora para 2023 em relançar algumas placas de amplificadores nacionais, principalmente. Eu vou começar com os amplificadores da Stanner, que tem também o mesmo problema da SIG, né? Uma copiou a outra, né? E o Stanner também tem o mesmo problema da Cygnus. E com isso vocês vão ter um pulo do gato aí da manutenção. Então, para mim, que eu analiso o circuito, eu vou liberar para os alunos a partir de para o ano, tá, gente? Porque esse ano foi um pouco conturbado, não deu para fazer. Mas os alunos têm acesso vitalício a todos os nossos vídeos. Esse é o nosso diferencial. E se por algum acaso a gente tiver algum problema, prontamente a gente vai tentar corrigir a 4 mãos, que a gente chama aqui, tá? Então, quem está aqui na área é o Augusto, Bertão, já falei. Edila Santos, boa noite. Edila, Carlos Augusto. O LL, se não me engano, são baseados no Quasar. Gente, o Quasar, ele tem uma topologia. Eu não vi ainda um Quasar com duplo par diferencial. Sempre vi com um diferencial, o circuito trivial, né, do nosso amplificador single, par diferencial, um par diferencial só. Então, no livro do Dr. Douglas Self, um dos livros, né, ele
ele estuda muito sobre esse tipo de amplificadores. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O segredo do amplificador é você adequar ele a quem vai utilizá-lo. Então não adianta você fazer o melhor amplificador com a menor distorção possível e imaginável, que o som vai ficar xoxo. Eu tenho aqui um amplificador que tem um nível de distorção extremamente baixo, mas não, sabe, ele não agrada o ouvido. Infelizmente, a gente tem que agradar quem ouve, né? Quem utiliza esse aqui. E esse é um dos motivos também, gente, que eu não gosto de um amplificador classe D. Porque se vocês forem analisar um amplificador classe D, vocês vão observar que ele não foi feito para operar com o leque de frequências de 20 a 20. Os amplificadores classe D, eles melhoraram muito, sim, com certeza. Eles são mais rápidos, a frequência de modulação dos transistores são mais rápidas, mas toda vez que você aumenta a frequência, você cria um outro problema, que são os harmônicos que você gera, então você tem que colocar filtro. E toda vez que você coloca filtro, o que acontece? Ele vai reduzir a banda do amplificador. Então aquele toroide que você vê aqui não tem. Deixa eu até pegar um. Esse aqui, gente, foi um inscrito que mandou para mim esse amplificador para eu testar. Eu nem ainda abri. Vou fazer o teste com ele ano que vem. Eu peguei ele para estudar esse amplificador. Ele é um amplificador chinês, né? Classe D. Esse é o toroidal que eu estava falando. Esse toroidal que ele remove as altas frequências, né? Para poder não ir o som ruidoso. E com isso você reduz a banda do amplificador. Então, esse negócio de você dizer que amplificador classe D tem bons agudos, não mentira, porque o agudo segura todo aqui. Senão ele vai passar e vai ver aquele chiado. Eu ainda não vi nenhum amplificador classe D, pelo menos que eu tive acesso, né? Não sei se existe aí no mercado um top de linha. Se tiver também, eu não tenho condição de comprar um amplificador dessa natureza, até para poder investir, né, em testes. Mas a gente faz os testes no que a gente vê que o pessoal compra aí no mercado devido ao preço. Um amplificador desse aqui, na China, ele custa o quê? R$56 um amplificador desse, como está aqui. Mas o frete, você bota aí mais R$30, R$80, R$90, R$100. Vou botar R$100 numa placa dessa. Eu não testei esse modelo ainda. Não fiz os testes. Mas eu vou começar a fazer alguns testes e vou passar para vocês o que eu entendi desse amplificador, ok? Ele é até um amplificadorzinho bem reduzido, né? Dizem que isso aqui dá 500 watts RMS. Eu ainda não desmontei aqui para ver qual é o FET que ele usa. O pessoal disse que existe FET para áudio, né? Existe FET, gente, para frequência. Os MOSFETs, eles são feitos para trabalhar com determinadas frequências. Nós trabalhamos aqui, né, com no break, com inversores. Trabalhamos com inversor com IGBT, trabalhamos com FET. Então, o fator frequência, para ele, tanto faz na parte de energia, porque vai trabalhar com frequência de 60 ou 50 Hz. Só que tem um detalhe, o chaveamento dele é em alta frequência. Não vá pensando que os FETs e inversores trabalham com baixa frequência, não. Eu tenho aqui no Break que trabalha com quase 290 kHz de chaveamento, tá, gente? Esse aqui vai ser para o ano. Eu vou guardá-lo aqui. O nosso inscrito pediu para fazer os testes, eu vou fazer. Ele falou que não tem problema em publicar os vídeos. Boa noite, Fabrício. Carlos, o LL, eu não sei, eu nunca vi o circuito do LL, não. Eu sei que a maioria dos amplificadores nacionais é baseado no duplo par diferencial do Macholete.
Então, gente, só para você ter ideia, a gente compra um lote assim de transistores, tá? Isso aqui é um lote de transistor BC 556, original da Fairchild. Eu uso para montar o Classic 20, tá? Eu já peguei BC 556, comprado aqui no Brasil. Meu amigo, que apurrinhação, viu? Eu aí bani esses tipos de componentes eletrônicos, que é chamado bonitinho, mas ordinário. O que acontecia com o transistor é o seguinte: no decorrer aí do ele ligado, ele começava a oscilar ele sozinho. Eu não sei se a pastilha de silício dele era uma pastilha mal feita, eu não sei se foi o lote, mas começava a oscilar com uma certa temperatura. Aumentava um pouquinho a temperatura do par diferencial, ok? Porque eu trabalho nesse amplificador aqui com a corrente um pouco mais elevada em cima do par diferencial. E com isso eu tenho uma sonoridade aqui também excelente, ou seja, eu não preciso forçar meu VAS, porque a corrente é suficiente para atender a demanda dele. Mas o transistor, gente, era um transistorzinho que só pegava o defeito se você deixasse ligado durante algum tempo. E aparecia um ruído chato, aquele estourando. Então, a maioria desses defeitos, gente, você pode ir certeiramente no par diferencial, ok? É notório, essa é a característica desse ruído. Deixa eu mostrar para vocês também, gente. Esse amplificador aqui, ó. Esse aqui é o melhor amplificador que eu tenho aqui, por enquanto, né? Eu, graças a Deus, eu gosto de sempre estar fazendo coisa nova, inovando, trazendo os novos produtos, melhorando, ou, de certa forma, piorando, né? Porque a depender do gosto de cada um. Mas esse amplificador, gente, aqui quem não conhece é o Wax. Ele tem duas versões. A Wax 200, que tem 2 pares somente, e o Wax 300, que tem os 3 pares. Agora, esse amplificador, gente, ele tem um diferencialzinho também, que eu peguei e apliquei no MK4 V12, ok? Então, ele tem aqui um capacitor, é somente um capacitor que é chato pra caramba, inclusive é chato de achar ele, eu encomendei 1000 peças dele, que é um capacitor de 3,3 picofarad, ok? Se você tentar colocar qualquer outro, ele vai funcionar, mas a qualidade não vai ser a mesma. Você tem ideia, só um só capacitor, é capaz de dizer se o amplificador tá bom ou tá ruim. O que acontece na maioria das pessoas que querem otimizar os amplificadores? Eles vão justamente nesse tipo de componente. E por incrível que pareça, gente, tem capacitor que é ruim, falsificado, de procedência e sem controle. Eu já peguei capacitor aqui de 47 picofarads medindo 56 picofarads, medindo um outro valor que não o que ele indica. Então isso é ruim na hora da montagem, porque você lhe obriga a você ter um controle de qualidade, de verificar se realmente está com aquela capacitância toda. E também eu já peguei problemas com capacitores eletrolíticos. Eu trouxe esses capacitores da China, mas é chamado capacitores de primeira linha, tá? Eu comprei no Alibaba, foram 2.000 capacitores, e dos 2.000 capacitores, eu peguei uns 4 para fazer a verificação. Ele tem baixa ESR, ok? Mas, gente, você só consegue ter essa sorte de ter capacitores dessa natureza se você comprar um lote grande. Porque o cara vai entender e você vai utilizar para industrializar, para fazer algum tipo de aventura. E isso aqui que eu digo para você que é o diferencial nosso aqui, é o controle de qualidade do componente eletrônico. Só para você ter ideia, eu lancei um amplificador, um Vintage SVTO3.
Eu tenho ainda, eu tenho umas 20 ou 30 placas dele ainda para montar, porque eu não tenho o transistor 2N3055 original. Eu comprei um lote usado ainda, mas de boa procedência. O vendedor me mandou 2 peças para teste, eu gostei do transistor. E o SVTO3, gente, ele tem um som. Eu vou pegar uma unidade aqui do SVTO3 para vocês. Então, gente, o SVTO3, eu fiz, inicialmente, foram 20 pares dessa placa aqui, ó. Usa 2N3055 original. Deixa eu tentar botar aqui para vocês observarem, da RCA, tá? Não sei se vocês estão percebendo aí. Essa câmera não é muito boa, mas é o 2N3055 da RCA. Carlos, você tem um contato, se você puder me passar no meu e-mail, luisconz@powertronic.com.br. Vai me ajudar muito aí, viu? Valeu a dica. Distribuidor e importador da Epicus. Eu não sei se a Epicus está fabricando, a Epicus é antiga Siemens, né? Siemens do Brasil. Então, gente, esse amplificador aqui, ó, ele tem um som que quem ouviu esses amplificadores da Gradiente, ele tem a mesma topologia do JVC, ok? Então, o que é que eu peguei esse projeto aqui? Esse projeto aqui foi uma hibridagem. Você vê que eu tenho aqui, ó, par diferencial e espelho de corrente. A versão da Gradiente só tinha o par diferencial, não tinha o espelho de corrente. Então, com isso, eu consegui uma estabilidade melhor nesse circuito, que é importantíssimo isso aqui, ó. Você conseguir estabilidade nessa etapa, porque essa etapa aqui, se entrar ruído, esculhamba o amplificador, ok? O nosso VAS, que é essa etapa aqui, esse aqui é o nosso VAS. Esse VAS aqui, ó, ele é simples, porém, o transistor que tem aqui, ó, é um transistor forte. Então tem uma corrente forte e é um transistor de 3 MHz. Então ele dá para trabalhar e ter uma sonoridade muito parecida com os vintage da época. Então, se você observar, porque esses transistores aqui, gente, eles são lentos, tá? Os 2N3055, eles não são transistores rápidos. Ele tem um similar a ele, que eu vou mostrar para você. Eu tenho um lote que eu comprei da CID Microeletrônica, que é esse cara aqui, tá? Esse é o 2N3715. Ele é similar a esse aqui. Mas, se você fizer a montagem dele, substituindo esses carinha aqui, ele vai perder a sonoridade que ele tem. É incrível como um só tipo de transistor interfere. Então, o que está acontecendo? Consegui um outro lote de 2N3055 da RCA, ok? Eu paguei caríssimo nesse lote. Isso aí foi uma loja que estava, não sei se estava fechando, lá na Santa Efigênia, que eu conhecia muita gente lá da Santa Efigênia, né? Que trabalhou lá. Então, esse amigo lá, ele estava fechando e ele tem um lote lá de 2N3055. Não são muitos, não. Se eu não me engano, são 80 transistores. E ele ficou de me passar em 2023, aí que eu não vou para São Paulo por esses tempos.
Eu fiquei de fazer uma visita ao amigo lá e pegar esses transistores lá, ok? Então, eu vou trazer mais algumas unidades do SVTO3. Essa placa aqui, gente, é nostálgica. É bom você ouvir esse tipo de som, que vocês vão compreender a história do som aqui no Brasil e vão perceber que isso aqui é cultural, ok? Então, as pessoas que curtem amplificador de classe AB, a gente chama de audiófilo raiz, né? Eles normalmente adoram esse som cheio de harmônicos, que lhe dá aquela característica musical da época. Então, você não vai pegar um toca-disco, um fonográfico, para poder ter qualidade que você não vai ter nunca, né? Mesmo com um dos melhores amplificadores RIAA. Mas o gostoso do áudio é você curtir o som que você está ouvindo. Não adianta você botar o melhor amplificador do mundo, que você vai ter talvez um resultado pior do que se você colocar um amplificador antigo. Então, gente, o que é que eu digo sempre para vocês? O melhor amplificador é aquele que agrada o seu proprietário, ok? Então, para mim, eu desenvolvo os amplificadores para poder atender uma necessidade que eu sei que a maioria do pessoal que tem minha idade, um pouco a mais, tem esse tipo de característica nostálgica de perceber o som diferente. Quem nasceu na década de nessa página nos anos 2000 aí já começou classe D, não sabe o que é um amplificador de classe AB, ok? Juliano, buenas noites, tudo bem aí? Como estás, Juliano? Então, gente, eu tenho uma placa aqui, ó, só aguardando os 2N3055, ok? Muitos já me pediram para eu montar a placa e os 2N3055 ficava de responsabilidade do cliente, né? Mas aí eu falei, pô, gente, você faz um amplificador desse, você sabe o que tem que fazer, o que tem que ajustar. Então, para que você quer se aventurar a comprar uma placa para botar o seu próprio transistor? Compra pronto, porque você já compra com o transistor correto. Todos os testes, as compensações feitas, porque não se engane não, viu, gente? O 2N3055, ele é um bom transistor, sim. É um transistor, inclusive, que foi utilizado na maioria dos amplificadores de potência na época. Na época que eu ainda estudava, eu fazia manutenção para muito amplificador antigo, da Giannini principalmente, tinha 2N3055, Quasar tinha também 2N3055, Gradiente 2N3055, na configuração semi-complementar, ok? Todos os transistores NPN. Já vi amplificadores com 2N3055 com 16 transistores 2N3055. É o que a gente tinha na época, tá, gente? Depois que chegou a Signos, que veio com os transistores 2SA, 2S, a linha americana, começou a parte de transistores importados, que a gente chamava. E foi uma época, para mim, uma época mágica, porque eu tive acesso àqueles verdinhos, né? Aqueles eram preto e verde, da Toshiba, original. E, por incrível que pareça, tá, gente? Os transistores de hoje, eles são melhores em velocidade, em características, mas só se eles forem original. Você não vai achar mais o 2N, 2N não, o 2SC 521943, ok? E eles estão menores agora, vendendo um pequenininho com capsulamento menor, mas eu acho que esse aqui, para mim, é o que vai dar solução. Ele tem uma capacidade de dissipação muito boa. Tem uns aí que estão sendo lançados aí da Mini Watch, que também são bons. Tá difícil achar, mas são bons. Gilberto, o SVTO3, ele trabalha na faixa de 25 volts
a 35 volts simétricos. Você pode chegar a 40, a depender do fabricante dos seus 2N3055. Gente, a capacidade em tensão do 2N3055 é 60 volts. Por mais que você queira trabalhar com tensão de 50, próximo à tensão máxima de operação dele, você tem que ter cuidado, porque normalmente esses amplificadores eles utilizam fonte simétrica, a não ser aqueles que tenham o tal do capacitor de acoplamento, entrada e saída. Então, esse tipo de amplificadores, ele trabalha somente com a fonte single, quer dizer, um positivo e um GND. Então, com isso, você tem alimentação alta, normalmente a 40, a 60 volts, a depender do amplificador. Então, os dois N3055, você tem que ter cuidado, ó, de segurar o máximo possível dentro dessa faixa de 25 a 35 volts. O que acontece? Se esse queimar, ele vai passar a tensão para cá, e esse, quando chavear, vai somar. Então, vai ultrapassar a tensão de referência do componente. Com isso, vai queimar. Existem transistores 2N3055 com tensão de operação até 80 volts. Mas uma dica para vocês: esse amplificador aqui, quem quiser substituir também uma mosca branca, é o nosso MJ15003 original, ok? Você encontra ainda no mercado com facilidade. Na Mauser tem ele. Então, o MJ15003, ele atende aqui, ele fica bem próximo ao 2N3055. Compensação, você pode alimentar ele aí com tensões maiores do que 60 volts, ok? Boa noite, Paulo Rogério. Paulo, eu estou falando aqui sobre os amplificadores. Paulo, uma dica para você: tem vários cursos de eletrônica. Aqui no nosso curso que faz manutenção de áudio, nós fornecemos um curso de eletrônica para a pessoa que não tem ainda ou esqueceu, né, o conhecimento, ele vai junto. Então, se você quiser fazer o curso, é uma boa. Até como hobbyista, para você entender. Agora, seria bom você ter um embasamento melhor em eletrônica. Então, voltando, pessoal, aqui no nosso SVTO3, esse amplificador aqui eu vou conseguir mais alguns transistores e vou disponibilizar. Eu costumo fazer o dissipador, porque é a única forma que eu tenho de testar o amplificador. E como eu digo, todo amplificador eu preciso testar. Então, o que acontece? Eu vou botar aqui o transistor 2N3055, vou instalar, vou testar o amplificador, vou estabilizar ele, vou deixar ele redondinho. Aí chega o comprador, quer comprar assim os transistores. Aí eu removo o transistor, ele vai lá e coloca outros dois com características diferentes. Matou o trabalho. Então, esse, gente, é o diferencial. Eu digo para vocês, eu tentei fazer alguns kits, mas eu tive problemas com as pessoas que pegaram para montar o kit. Não foram todas, tá? Mas, mesmo com todo o cuidado de selecionar o componente, a pessoa ainda invertia transistor, invertia capacitor. E isso dava um problema porque o pessoal normalmente não tem o hábito de ligar na lâmpada série. E isso eu sempre digo para todos os técnicos, todos os alunos aqui do curso. A primeira ferramenta que a gente tem que ter, o primeiro equipamento, vamos dizer assim, é a lâmpada série. Por que lâmpada série? Porque a lâmpada série vai proteger o circuito, ele vai acender as lâmpadas, vai dar tempo de você desligar. Inclusive, a gente utiliza a lâmpada série, gente, quando tem alguns problemas de aquecimento e a gente não percebe. Então, a gente coloca a lâmpada série, deixa o equipamento ligado e espera o equipamento aquecer um pouco e joga o líquido resfriante. Você vai perceber, logo, logo,
onde está o ponto mais quente do amplificador. Claro que ele vai aquecer com o funcionamento. Estou falando uma etapa que normalmente não aquece, que está aquecendo. O outro assunto, gente, que eu vou trazer para vocês para 2023 é aquela parte dos amplificadores da Vatson, né? A linha DBX, DB360, 720, que utilizam uma plaquinha chamada IC3, IC2. Gente, aquela placa só tem os dois pares diferencial. Então, o que é que eu digo para vocês? A nossa indústria, ela gosta de obter lucro, né, como qualquer outra indústria, mas a redução de preço fez com que a gente colocasse componentes ruins. Então, eu já vi placas da Ciclotron com esse tipo de CI, com transistores, se eu não me engano, BC337 e BC327. Acontece que esses transistores, eles têm uma tensão de alimentação muito baixa. E, como sempre, essa linha de produtos utiliza duplo par diferencial e utiliza uma fonte para alimentar os pares diferenciais, umas fontes com Zener. Então, o Zener, além de ser bastante ruidoso, ele começa a aquecer, se você tiver algum tipo de problema, até a parte também ou seja, não é uma fonte confiável. Então, com o tempo, o que acontece? O Zener, ele aquece, começa a ter problema, a passar mais tensão do que ele foi calculado, ou seja, você bota um Zener ali de 15 volts, 12 volts, 20 volts e passa 25. Então, com isso, você vai danificando o par diferencial. O outro aspecto que danifica o par diferencial é a oxidação. Por ser uma placa que fica perpendicular à placa base do amplificador, o que acontece? A oxidação pega em cheio também. Porque se você tem um circuito de ventilação forçada, que é notório desses amplificadores, e com isso você tem o dano ao amplificador. Então, muitos equipamentos hoje que estão encostados aí precisam de técnicos, mas não aqueles técnicos trocadores de peça. Primeiro que hoje até se torna mais difícil, porque você tem que saber também testar as peças que você está colocando no seu amplificador. Então não vá pensando que tudo são flores. E o que eu sempre digo, gente, o técnico tem que ter conhecimento. Tem que ter teoria? Tem. Tem que ter prática? Tem. Mas o conhecimento, que é a vivência, as experiências com manutenção, é o que vale a pena. Então não adianta você pegar aquele técnico que senta na bancada e não sabe nem para onde é que vai quando pega uma placa de circuito para montar. Então eu digo para você, gente, a prática ensina e ensina muito. Se você tiver o dom de observar, você vai aprender e muito pela tentativa e erro. Claro que você precisa estudar, ver o transistor que serve, que não serve, precisa ter esse conhecimento básico em eletrônica, mas eu sempre digo para os alunos aqui, é meter a mão na massa, não tem jeito. Pegar, comprar. Eu adorava montar kit. Até hoje eu gosto de montar kit. Quer dizer, eu monto sempre, né, que eu estou montando as placas. Mas o que mais me traz boas recordações na montagem é saber como é que funcionava o circuito. Então eu começava a entender como aquele circuito funcionava e aí você começava a aprender e você começa a ter conhecimento, que é o que eu sempre digo para os alunos aqui do curso. Então, para não deixar muito a nossa live extensa, que nós vamos ter um sorteio também, tá, gente? Até esqueci de falar, vou falar agora. Nós vamos ter um sorteio de nada mais, nada menos que duas placas MK4 V12. Vai ser duas placas para uma pessoa só, ou seja, um vencedor. O nosso ganhador, ele vai ter que arcar com as despesas de envio
ok? Ele vai receber alguns critérios que eu vou adotar, inclusive está escrito no nosso vídeo. Um deles vai ser assistir o vídeo que está passando no nosso novo canal da Powertronic IND. Eu até vou botar aqui na nossa... Então, essa aí, gente, é o nosso novo canal Powertronic IND, onde a gente vai falar sobre amplificadores de potência e vai ter um canal mais dedicado à parte de ensinamento de manutenção, tá, gente? Então, muitas dicas a gente vai passar por lá. A maioria das dicas, infelizmente, a gente vai dar no curso. Inclusive, os vídeos do curso são baseados nesses vídeos que a gente coloca lá. O nosso canal aqui do Luiz Coelho vai ser desenvolvimento de novos produtos. Vai ser a parte de amplificador raiz mesmo, KCAB, e algumas informações, mas o novo canal vai ser focado justamente no conhecimento para que vocês possam enxergar a eletrônica de uma nova forma, tá, gente? Gilberto está comentando aqui, também sou um técnico em eletrônica e hobbyista e fiz o curso e é bem elaborado. Gilberto, eu fiz um curso justamente para tornar a pessoa que não tenha muito conhecimento, torná-la capaz de detectar problemas que ela demorasse mais de aprender. Então, tem muito pulo do gato no curso. Eu, inclusive, fiz um 5º módulo que não estava previsto na ementa do curso. E esse curso, o módulo 5, gente, fala muito de projeto. Por que eu sempre digo para vocês que a gente tem que dar informação? A informação ela não foi feita para ficar presa, tem que passar adiante. Eu penso assim, pelo menos. Então, quanto mais informações que eu passe para vocês, eu vou me sentir como um dever cumprido, tá? Porque quando a gente faz uma atividade que a gente gosta, a gente faz de uma forma diferenciada. Por incrível que pareça, a gente faz de uma forma diferenciada. JS Eletrônica, boa noite, JS Eletrônica. Tá mandando um abraço para todos vocês aqui do canal. Então, gente, esse sorteio, né, vai ter esse vídeo que vai estar lá nesse novo canal, que vai ser pautado a parte de manutenção mesmo. E você vai ter que assistir o vídeo está lá, né? Vídeo sorteio. Vai ter que responder uma pergunta nos comentários e informar quantos coelhos aparecem durante a execução do vídeo. Mas também o sorteado vai ter que estar inscrito no nosso canal, a gente vai verificar isso, e tem que estar inscrito no YouTube com pelo menos 3 ou 4 meses de inscrição. Isso é para evitar, gente, a concorrência desleal, porque os nossos verdadeiros inscritos, pelo que eu observei, têm muito tempo de inscrição no YouTube e sempre nos prestigia, nos ajudam, compram, nos avisam de muita coisa. E tem muito rato, tem muito verme que entra no canal somente para ficar coletando informação. Então, até o chamado desse vídeo, dessa live, foi esse, né? Realmente tentaram copiar, eu fiz vários vídeos, armadilha, aí o pessoal copiou. O sujeito, gente, tomou um prejuízo estúpido em feituras de placa. Acho que ele fez algumas placas lá e não deu certo. Até a placa do MK4, gente, que eu passei todas as dicas, inimaginável para o cara montar, o cara era incapaz de montar. Eu soube, né, pelas más línguas, que ele vendeu a placa lisa, que já veio com problema também, mas, infelizmente, são ossos do ofício, tá? Então, o sujeito não entende nada de eletrônica e tenta, de certa forma, enganar, mas não é por nada não, cara, que se sujeita a comprar uma placa desse cidadão, é ser muito ordinário também, né? Porque
Infelizmente, a gente não tem como evitar cópia, a gente procura. Mas é isso aí, a gente vai dançando conforme a música. Cada vez mais melhorando os produtos, melhorando a qualidade, melhorando as características de fabricação. Eu fabricava muita placa aqui no Brasil, inclusive disse para mim, ó, vamos valorizar a indústria brasileira. Mas, infelizmente, depois dessa pandemia, gente, muita coisa mudou, muita empresa fechou, e o custo se elevou e eu estou fazendo na JLC PCB devido ao valor que eles cobram e a característica do serviço, que são excelentes placas. E o grande ruim é que eu não posso fazer lotes grandes. Se eu fizer lotes grandes de placa, o que vai acontecer? Eu vou ser tarifado pela Receita, porque eles vão ultrapassar um certo valor, então eles vão me tarifar. Então, por enquanto, eu estou fazendo placas com demandas de 30 a 30 placas, ou seja, eu já tenho 60 para chegar, ou seja, 2 pedidos que eu já fiz nessa placa, que é essa aqui mesmo, vocês estão vendo. Essa é a placa definitiva. E com isso eu vou trazer um custo-benefício melhor para vocês. O MK4 tá 2 placas, eu só vendo, gente, o par, ok? Tá R$ 890, um preço campeão. Quem comprou aquelas 20 placas no lançamento fez um excelente negócio. Já estou entregando as placas. E foram 10 pares dessa plaquinha mesmo aqui, ó. Eles já estão recebendo essas placas, já coloquei algumas no correio. Outras eu estou aguardando aí, porque muita gente viaja, então pedi para segurar. E graças a Deus, esses valores que a gente empreendeu no início ajudam a gente a desenvolver os produtos, porque você tirar hoje um capital do bolso é complicado, tá, gente? Sem esperar vendas de grandes proporções. Eu faço porque eu gosto, acima de tudo. Eu respiro esse ambiente, esse desenvolvimento, e trago para vocês produtos confiáveis. Eu não gostaria que fizesse isso comigo, então eu não faço com ninguém, né? Então, é uma forma de. Meu caráter é esse aí. Eu não vou citar nome, mas JS falou do nome aqui, né? J. Fábio também apareceu aí. Tudo bom, J. Fábio? Esse cara que aparece aí, JS, é um verme aí. Mas deixa o rapaz lá, deixa ele com a turma dele, que tá tudo tranquilo. Graças a Deus ele tá seguindo a vida dele lá, mas não conseguiu montar o. Ele até vai lhe apresentar um outro amplificador dizendo que esse, mas testa para tu ver. Eu testei uma vez e só serve até para. Os componentes eram tão bons, até bons, tá? Mas o problema é a organização, né? Então é isso aí, pessoal. Para a gente fechar nossa live, você já tem informações aí do nosso sorteio, que vai ser provavelmente dia 20 agora, de dezembro. 2 placas MK4V12, que eu só vou entregar para o ano, porque eu não tenho mais placas aqui para entregar. E também nós vamos entrar em recesso dia 20. Eu vou dar uma descansada, que ninguém é de ferro, e retorno no dia 5 de janeiro. Ok? As placas estão previstas para o dia 15 de janeiro, está chegando aqui. Então, é o tempo que a gente tem para arrumar a casa, começar o ano e ver como é que vai ficar a nossa política aí, né? Termina esse arranca-rabo aí que está atrapalhando todo mundo. A gente não sabe o que vai dar, né? Infelizmente, a gente está sendo colocado à prova, né? Mais uma vez. Mas que seja o que Deus quiser. Pessoal, uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Se sintam abraçados. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal. Agradeço de coração a todos vocês. Se vocês estiverem precisando poder ajudar, sinta-se na condição de entrar em contato comigo, tá? Eu só não faço mais porque realmente eu não posso.
eu tenho outros afazeres, mas é por aí. Não deixa de deixar seu joinha aí, seu like. Não deixa aí de dar seu comentário para ajudar o vídeo. E vamos que vamos, né, pessoal? Vamos correr atrás aí para trabalhar cada vez mais e sermos melhores a cada dia. Valeu, pessoal. Um abraço e aguardo vocês no sorteio lá no dia 20. Valeu, pessoal. Um abraço.